Hoje, seguindo nosso cronograma, a gente vai ver um pouco sobre tecnologia na fabricação do etanol, né? No caso, basicamente, o, as etapas do processo industrial e alguns artefatos que são utilizados na indústria, mas ainda assim, é um processo que, quimicamente, ele é bem simples, um processo que a gente consegue fazer fácil em pequena escala. O que vai diferenciar para grande escala, na verdade, vai ser mais a questão do maquinário e de alguns detalhes para poder melhorar o aproveitamento do processo, tá? A gente vai ver que o etanol ele é uma matéria-prima muito utilizada, seja como produto final ou como matéria-prima mesmo, né? E por conta disso, essa indústria aqui movimenta muito dinheiro e diferentes regiões do mundo que precisam desse material, mas não possuem a obra-prima, que aqui no caso no Brasil, por exemplo, nós usamos a cana-de-açúcar, eles se adaptam e acabam fazendo dessa indústria uma outra fonte de agronegócio também. Não somente como a daqui nós temos a cana-de-açúcar, nós vamos ver também processo baseado em beterraba, milho, mandioca e assim por diante. Tá? E sem contar também que o etanol ele tem uma diversidade de produtos muito grande. Né? Se você for parar para ver a aplicação dele, você vai ter tanto em fins alimentícios, como em combustível, como em limpeza, como em reagentes. Então nós podemos estar trabalhando aqui em diferentes situações, mesmo que seja para a produção da mesma molécula. Tá? Então, vamos começar um pouquinho com o histórico, que é para a gente poder ver que isso daqui já vem de longas datas, né? Mas, quando a gente para ver o histórico do etanol, nós temos que a produção dele, na forma de bebida fermentada, existe desde os primórdios da civilização, e há evidências de uma bebida alcoólica primitiva na China ao redor de 7.000 anos antes de Cristo, né? E isso daqui é um processo muito simples, que, inclusive, as comunidades mais afastadas em todo o mundo, elas costumam usar até hoje, que se você for parar para poder ver, a fermentação nada mais é do que a digestão de carboidratos por meio de algumas leveduras ou algumas bactérias, né? Então, para isso, você precisa de pouquíssima coisa. Você vai precisar basicamente de uma fonte de carboidrato e vai precisar de algumas leveduras ou algumas bactérias. Então, é comum, por exemplo, essas civilizações ou esses povos macerarem algumas frutas ou algum material que possua bastante carboidrato, como batata, arroz, uva e assim por diante, e depois fazer o acréscimo de alguma bactéria. Então, por exemplo, fermento biológico. Fermento biológico pode servir para poder fermentar essas estruturas também. Existem os métodos mais antigos, eram para a gente, hoje pode parecer bem estranho para o nosso padrão, mas a galera, basicamente, por exemplo, colocava a uva na boca, mastigava um pouco e depois cuspia numa grande tina, né? Isso já dava bactéria suficiente para que ele visse a fermentar. E depois que você tinha a fermentação, aquilo ali passava por um processo de, de retirada de impurezas. Né? Mais à frente, nós começamos a estar processo de destilação, mas antes podia ser só uma filtração, por exemplo, ou um aquecimento para poder eliminar aquele excesso. Né? Mas se você for ver os processos mais primitivos, eles ainda se remetem aos mesmos processos de hoje, só que hoje a gente utiliza tanto em maior escala como com maior higiene, né? Que eram justamente esses primeiros processos. O primeiro registro de produção de álcool a partir de um vinho destilado foi feito por alquimistas na escola de Salerno no século XII. Né? Então, aqui a gente volta também para aquele parâmetro histórico que até a gente comentou antes, que no século XII, se você for parar para ver, a parte de higiene que nós tínhamos era muito deficiente, né? Por mais que nós tenhamos o desenvolvimento de sabões, aí, que já existiam sabões nessa época, mas ainda assim pouco utilizados e basicamente com produção manufaturada e considerados artigos de luxo. Então, se soubesse nessa época que o álcool possuía capacidades bactericidas, por exemplo, muitas pragas e muitas doenças poderiam ter sido evitadas ainda aqui, né? Mas esse processo de estudo ele foi feito aos poucos. Então, como o álcool ele era conhecido basicamente
de origem de bebidas alcoólicas, não associava-se o álcool com processos de limpeza, associava-se principalmente com processos psicotrópicos. Por isso que, ou nessa época, não existia muito a aplicação dessa substância para fins de higiene, né? Mas, se você for parar para ver, como eu costumo dizer, a alquimia, de fato, é o pai da química. E você pode ver que em muitos processos alquímicos desenvolveu-se muita coisa. Foi quase como uma guerra fria, porque nessa época não tinha-se como você fazer uma linguagem química. Não existia escrita de moléculas, não existia escrita de substâncias ou átomos. Então, era uma eterna corrida para ver quem conseguia descobrir mais sobre a matéria. E quem conseguia criar mais transformações da matéria, por assim dizer. Então, esse período de estudo alquímico, né, foi de grande necessidade para quase tudo que a gente conhece hoje dentro da química. E aqui a gente tem mais um exemplo da sua importância, né? Porque se você for parar para ver, século XII, a galera já estava fazendo destilação, tá? Você diz, mas destilação é um processo simples, mas note que a destilação aqui já tinha um fim científico e não simplesmente um fim de produção de bebida alcoólica. Quando você já passa a estudar isso aqui com um fim científico, você começa a ver os parâmetros que afetam a destilação e você começa a melhorar esse processo. Então, muito do que a gente conhece sobre destilação fracionada, variações de aquecimento, rampas, arreferição, gradientes, muita coisa surgiu a partir desse período aqui mesmo, tá? Mas vamos lá, uma situação um pouco avançando no tempo, né? No fim do século XIII, o Ramon Llull fez a primeira menção do álcool absoluto em contraste com misturas hidroalcoólicas. E isso daqui você vai ver de novo, século XIII. Hoje, a gente, quando vai fazer o álcool, né, na indústria, ou vai produzir ele de forma mais simples, você não consegue separá-lo por completo da água. Normalmente você vai formar o que é chamado de um azótopo, né, uma mistura azeotrópica. E isso faz justamente com que você sempre tenha um pouco de água misturada no álcool, ou seja, você não tem um grau de pureza elevado deste álcool. Então, para alguns fins, no qual você não pode ter água no meio que você precisa do álcool em elevada pureza, você não consegue usar o álcool chamado hidroalcoólico ou álcool hidratado, né? Mas por processo de destilação simples, ele é o único que consegue ser produzido. Mas no século XIII, fazendo o estudo de processo de destilação, esse espanhol aqui, o Ramon Llull, ele conseguiu mencionar a produção do álcool absoluto por um processo de mudanças de fase dentro da destilação e dentro de controles de fase. Então, assim, ele já pôde ver que é possível você ter estruturas de álcool absoluto, ou álcool anídrico, como a gente chama. Já no século XIV foi estabelecido a indústria do vinagre. Isso daqui foi também um passo bem interessante, porque o vinagre, ele é um derivado direto do álcool, né, do vinho, e quando você faz isso aqui, uma indústria ajuda a outra. Quando você tem somente a produção de bebidas alcoólicas, normalmente você pode separar o álcool e isso gera uma grande quantidade de rejeitos industriais. E às vezes a sua produção ela fica limitada por conta dos seus rejeitos. Por quê? Onde é que eu vou colocar tudo isso? Como é que eu vou condicionar todo esse material que sobrou? São perguntas que têm que ser feitas também, mesmo se o seu produto final não for, mesmo que o seu produto final seja alcançado. Então, a indústria do vinagre, ela veio a adicionar muito à indústria do álcool. E já no século XVI, o álcool, né, que era determinado como espirituoso, ele foi amplamente utilizado para propósitos médicos. Então, a partir daqui, nós criamos mais duas abordagens para o álcool. Uma como antisséptico, de fato, ou seja, com a capacidade de matar alguns micro-organismos, bactérias e vírus, assim como também um anestésico. Mesmo que não muito potente, mas em grandes quantidades, ele conseguia apagar o paciente, por assim dizer. Então, algumas pequenas cirurgias
ou até algumas grandes, mais traumáticas, poderiam ser feitas por meio da anestesia com álcool, né? Tem um filme que eu recomendo muito para quem gosta da parte de história da ciência e da medicina, que chama-se O Físico. E nesse O Físico, você vai ver que era muito comum, por exemplo, o pessoal naquela parte da Idade Média, quando ia fazer pequenas coisas, pequenas cirurgias, por assim dizer, eles faziam uso de álcool como anestésico. Então, por exemplo, o pessoal ia arrancar dente, às vezes pegava uma garrafa de alguma bebida alcoólica, virava para poder apagar, e aí depois que apagava, a pessoa ia lá e arrancava, né? E até amputação de membros também, como braços e pernas, em época de guerra e gangrena, né? Se fazia muito desse artefato. Então, século XVI já começou-se a utilização do álcool como propósitos médicos. Em 1680, o Van Leeuwenhoek, ele observa e descreve microcomponentes que são as leveduras. Então, aqui começa a mudar um pouco a indústria do álcool, porque se você for parar para ver, antes, o processo de fermentação, ele basicamente era de jogar alguma bactéria dentro da mixtura que possui carboidratos, né? Então, às vezes, não se distinguia se era alguma coisa podre, se era saliva, se era fermento, não se distinguia. Então, a partir daqui, começou-se a estudar estruturas de leveduras, que são basicamente bactérias específicas na transformação de produtos que possuem carboidrato, normalmente produzindo etanol e CO2. E foi em 1789 que o Lavoisier ele demonstra esse processo de fermentação, né, produzindo etanol e CO2. Então, agora, no processo de fermentação, você já sabia o que deveria entrar e você já sabe o que vai sair. Então fica mais fácil de você poder tratar os resíduos que ficam, uma vez que você sabe que o CO2 é gasoso, você pode fazer um processo de purga nele, ou seja, você pode deixar aberto ou pode ali estar borbulhando um gás para poder expulsar o CO2. Você sabe que também é produzido etanol, então como é produzido etanol, água e você tem rejeitos sólidos, você pode fazer decantação, destilação, algum outro processo no qual você consiga separar os componentes dessa mistura. E em 1818, o Erlenmeyer, ele relaciona a fermentação com as leveduras. Então, já houve o estudo delas, já teve o processo de fermentação produzindo etanol e CO2. Em 1818, os dois são relacionados, e aí, dessa forma, a gente já pode tornar um processo mais seletivo. Por quê? Leveduras diferentes vão ter efeitos diferentes também. E quando você para poder ver a quantidade de leveduras e produtos possíveis que você pode ter, isso daqui faz com que essa indústria e todo esse estudo fique muito mais abrangente. Já quando a gente vem para o início do século XVIII, o parlamento inglês ele aprova uma lei que promovia o uso de grãos para destilação desse chamado espirituoso, né? Ou seja, do álcool. Então, a partir daqui, a gente tem muito a produção do álcool, principalmente baseada no milho, tá certo? Que é um processo industrial que permanece até hoje muito forte em países como Estados Unidos. Mas nós também temos a produção do álcool a partir de outros grãos, como, por exemplo, o grão de soja e as sementes de algodão, tá? Nessa época aqui, tornou-se muito forte essa indústria. E se você for parar para ver, aqui nós vamos ter justamente o início do processo mecânico industrial, né? Não é a revolução industrial, o início do processo mecânico industrial, onde motores a combustão já começavam a ser desenvolvidos também, tá? Ainda não aplicados em sistemas grandes, mas sim em desenvolvimento. Em 1894, a gente tem a obtenção de culturas puras de levedura por Hanser, Millet-Turgal e Wassmann. Então, quando eu tenho leveduras puras agora, note que eu começo a tornar meu processo um pouco menos artesanal e um pouco mais profissional, por assim dizer, um pouco mais específico na indústria. Porque eu não vou estar misturando ali no meio qualquer levedura. Eu vou estar colocando no meio
bactérias específicas para aquele processo e eu não vou ter uma mistura de bactérias, o que poderia causar diferentes tipos de álcool sendo produzido, ou diferentes gases, diferentes subprodutos. A partir do momento em que eu consigo ter uma cultura pura de levedura, eu consigo especificar exatamente qual vai ser o meu produto final, né? E já para o final do século XIX, nós tivemos o desenvolvimento do motor operante pelo ciclo Otto, que torna o etanol um combustível utilizado na indústria automotiva, né? Para quem ainda não viu o ciclo Otto ele parece muito com o ciclo de Carnot, né? Mas no caso, o ciclo de Carnot ele possui duas etapas isotérmicas e duas adiabáticas, tá? No caso do ciclo Otto, vão ser duas etapas isobáricas e duas isotérmicas, tá? Então, o ciclo Otto ele é um ciclo termodinâmico que ele possui um rendimento, digamos assim, para a realidade, né, elevado. O ciclo Otto ele consegue operar em eficiências de até 52%, e com esse tipo de cara aqui, com esse ciclo termodinâmico, a gente consegue ter fatores de compressão suficiente para poder fazer a combustão do etanol. É diferente do ciclo diesel, por exemplo, que o ciclo diesel precisa de um fator de compressão bem mais elevado para poder fazer a queima do diesel, né? Isso aqui vai justamente uma das coisas que diferencia os combustíveis dos motores. Mas com a mecânica operante dentro do ciclo Otto, a gente pode fazer a combustão do etanol, e isso daqui mudou muito a indústria do etanol, porque a partir desse momento, no qual ele é utilizado como combustível automotivo, a gente vê aqui a capacidade de produzir um material de valor comercial agregado muito grande. Porque para poder imaginar, quando você tem o álcool sendo consumido por pessoas, é uma certa quantidade. Quando você tem o álcool consumido em termos médicos, é uma certa quantidade. Mas quando você tem o álcool sendo combustível automotivo, isso daqui te dá uma quantidade de consumo muito grande. Porque distâncias têm que ser percorridas. Motores consomem muito mais do que pessoas. Então, surgiu justamente essa questão do álcool sendo, a indústria do álcool crescendo muito para poder suprir essa demanda comercial. Então, nos últimos 100 anos, o Brasil vem sendo um importante aliado na produção e exportação de açúcar para o mundo. E a indústria do açúcar é diretamente atrelada à indústria do álcool, porque aqui especificamente nós utilizamos a mesma matéria-prima para os dois. Resíduos sólidos normalmente vão para a produção, desculpa, uma parte dos resíduos, uma parte da matéria-prima vai para a produção de açúcar e outra parte vai para a produção de álcool. E em 14 de novembro de 1975, nós tivemos o decreto 76.593, que cria o chamado Proálcool. E essa lei aqui, esse decreto, ele deu um novo rumo à cadeia produtiva canavieira no Brasil. Se você for parar para ver, mais ou menos em 1973 e 1979, nós tivemos a chamada crise do petróleo, que foi justamente quando surgiu uma grande preocupação de que se o petróleo no mundo estava acabando, quando ele ia acabar, um dia essa fonte de energia vai se esgotar, e o que faremos depois, né? E com a extração em grande escala, chegou um momento em que não se achavam-se novos poços, e aí surgiu essa grande preocupação. Com o tempo, nós fomos encontrando outros poços, fomos desenvolvendo tecnologias no qual nós poderíamos cavar em profundidades cada vez maiores e encontrar reservatórios de petróleo em profundidades tão grandes que nessa época a gente não imaginava. Então, isso fez com que nós tivéssemos um avanço muito grande na tecnologia e que evitemos essa crise do petróleo. Evitamos que ela existisse de novo, né? Mas, justamente devido a essa preocupação, surgiu esse movimento chamado Proálcool, no qual, aqui no Brasil, durante um período, era possível você ver a produção, comercialização de carros que eram movidos puramente a etanol.
no qual o seu motor não utilizava gasolina, como hoje, por exemplo, nós temos os carros flex, né? Antigamente não existia isso. A pessoa comprava o carro, que o carro era ou a gasolina, ou a álcool, ou a diesel, e só, né? Essa questão de você poder misturar os dois motores, poder ter motores flex, já é uma coisa um pouco mais moderna. E aí, o álcool ele veio justamente para poder fazer isso. Você tinha dedução de imposto, o álcool era um combustível bem mais barato do que a gasolina, de tal forma que ele se tornava viável para um crescimento bem grande da nossa indústria, né? E aí é justamente o grande boom da indústria do álcool. Porque se eu tenho uma quantidade muito grande de pessoas necessitando desse produto, quer dizer que eu preciso também de uma quantidade muito grande de produção. E aí a indústria veio procurando metodologias para poder aumentar seu nível de produção, para poder aumentar a eficiência de produção, né? E para que com menos energia eles pudessem produzir uma maior quantidade de combustível. Essas foram as grandes preocupações na época. Então, o processo que nós conhecemos hoje, ele é basicamente derivado desta época aqui, tá? Então, aqui, por exemplo, eu coloquei algumas imagens referentes justamente à criação do Pro-álcool, né, que você vai ver o Fusca, que era uma tecnologia alemã, você vê que eles colocaram aqui movido a álcool, justamente que eles mudaram até o motor do Fusca, que poder cruzar deserto sem água, né, mas modificaram ele justamente para poder colocar eles movido a álcool. Faixas, né, e publicidade muito, muito grande quanto a isso, dizendo estamos na era do álcool. E de fato, o álcool, o etanol que nós produzimos, é um combustível muito bom. De fato, ele é. Emite poucos poluentes, o que é muito bom. Tem um poder de queima relativamente alto, em torno de 70% da gasolina, o que também é muito bom. Mas, basicamente, o que está travando a gente aqui, né, no Brasil, é o seguinte. Se você for parar para poder imaginar, a gente sabe que o combustível fóssil, como o petróleo, ele um dia vai acabar. Nós já temos tecnologias para poder deixar ele de lado, seja com o desenvolvimento de sistemas elétricos ou até mesmo da hidrólise da água, produção de hidrogênio. Mas por que é que nós não fazemos isso? Por que nós não aplicamos essa tecnologia? Ora, é bem simples. Para poder ver quais são as maiores empresas, as maiores indústrias do mundo. Basicamente, são as petroquímicas. Qual a maior indústria brasileira, quando você para poder pensar em termos da indústria nacional? Qual é a maior de todas? Se você não pensou Petrobras, tem algo errado, né? Então, a indústria do petróleo é muito forte no mundo inteiro. Investimentos gigantescos são feitos todos os anos. Então, simplesmente eu não posso chegar e dizer, vamos parar tudo, fechar as portas, vamos estudar outra tecnologia, né? Então, a questão do uso do álcool e seu encarecimento, ele é justamente por conta disso. Por quê? Ora, se existe um investimento tão grande na extração e como eu posso dizer, tratamento do petróleo, por que é colocar à venda um concorrente bem mais barato que não reteve todo aquele meu investimento? O que a gente vai ver que usinas de álcool, elas podem ser particulares, né? Na verdade, a grande maioria é privada, não são do Estado, e elas têm um poder de produção muito grande. Então, o que é que o governo faz? Taca ali imposto em cima do etanol combustível para poder favorecer a venda dos combustíveis que são prioritariamente gerados pela própria Petrobras, né? Então, quando a gente vai estudar a parte de processos industriais, querendo ou não, a gente acaba vendo um pouquinho de política também, principalmente voltando à parte de impostos, tá? Porque tem muita coisa que a gente vai ver que vale a pena ser produzido, que industrialmente é um processo bom, barato, que gera bastante lucro, mas na prática não é feito, e a resposta muitas vezes é por conta de imposto,
tá? Então, não é um desses casos. Mas eu coloquei aqui só um breve históricozinho, só para vocês terem noção do quanto o Brasil é importante nessa indústria, tá? Aqui a gente vai ter um gráfico que está até desatualizado mesmo, mas só para poder ter uma noção, o gráfico atual ele não perde muito sobre esse daqui. Mas olha só, essa linha verde, ele é referente à produção mundial de etanol, que é a que está lá em cima. A linha azul, que está um pouquinho mais abaixo, é a produção brasileira de etanol. Você pode ver claramente que o Brasil, além de ser o maior produtor mundial, ele é um dos grandes responsáveis por toda a produção de etanol do mundo. Porque quando você olha ali o segundo lugar, que é justamente o conjunto Estados Unidos e Canadá, está muito mais abaixo do Brasil, né? A gente pode ver ali, por exemplo, nos anos entre 1985 e 1990, que o Brasil praticamente dominou o comércio mundial, o comércio internacional de etanol, justamente devido a processos de incentivo. Então, em 1975 o Proálcool foi assinado. Quando você vai ver, mais ou menos 10 anos depois, você teve tempo suficiente para poder firmar a indústria do álcool, melhorar os processos e construir toda a parte de usinas. Então, a partir daí, o Brasil começou a se destacar muito. E outro detalhe grande é que, em 1979, nós tivemos a segunda crise do petróleo. Então, buscava-se combustíveis que não fossem desse recurso. Logo, o uso do etanol cresceu muito. E aqui o Brasil se destacou porque ele já estava preparado para suprir a demanda mundial, né? Ainda hoje nós somos os maiores produtores do mundo. Nossa questão de importância mundial por causa que nossos concorrentes aumentaram. Por exemplo, a Índia hoje é mesmo produzindo o etanol a partir de beterraba e a partir de mandioca, ela tornou-se um produtor muito grande de etanol também, tá? E aqui eu coloquei a evolução da produção mundial de etanol, já com dados um pouco mais utilizados, ou mais atualizados. E você pode ver que a gente tem uma fração bem importante, né, quando a gente olha os anos subsequentes. Nós temos sempre uma condição que ela é bem melhor do que os outros países juntos, por exemplo, menos os Estados Unidos. Então, até ali, os anos de 2005, praticamente tudo que nós tínhamos de etanol no mundo era Brasil, Estados Unidos. E até 2005, nós éramos o maior produtor mundial. Indiscutivelmente, a gente estava no topo disso aí. Mas aí os Estados Unidos, ele começou a ter um incentivo da produção de grãos, viu que o mundo inteiro tinha necessidade de combustível, né? Afinal, recurso fóssil já permanecia com certa escassez, e eles começaram a desenvolver tecnologias, né? Então, quando chega aí justamente para 2006, a gente começa a ver que o mundo inteiro começou a produzir um pouco mais de etanol, menos o Brasil, infelizmente, né? Você vê que começou a aparecer a concorrência da Europa, da China e um pouco de outros países, no caso principalmente aqui, tá? Então aqui foi justamente uma das partes da revolução da indústria do etanol, tá? Podemos ver que quando os anos se passam, de fato, a nossa produção de etanol subiu muito e nós sempre estivemos como um dos maiores concorrentes mundiais. Mas a partir de 2006, a gente começou a perder em produção para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, apesar de todo o seu território, né, eles não utilizam bem esse território na produção de produtos para o etanol. Tá? A cana-de-açúcar, para ver,
é uma das matérias-primas mais eficientes que nós temos para a produção de etanol e de açúcar. Os Estados Unidos, ele usa muito a questão do milho, né? Então, ele não aproveita tanto assim um território. Se ele utilizasse milho, se ele utilizasse a cana-de-açúcar na sua indústria, do etanol, certamente a eficiência seria muito maior e ele seria um concorrente muito mais efetivo, né, em termos de produção. Então, por que eles simplesmente não usam a cana? Né? Ora, por alguns efeitos como a cana ela se adequa bem ao nosso clima. Se você for parar para ver, o Brasil é um país de dimensões continentais, então eu consigo ter uma produção rotativa de cana constante, coisa que nos Estados Unidos ele não consegue, né? Tipo, se batesse qualquer situação de inverno ou de outono lá, a cana morreria por completo, né? Ele não aguenta aquelas temperaturas ou aquelas condições. Outra situação, fora a questão do clima, é porque o milho lá é amplamente utilizado também para outros efeitos industriais, principalmente para a indústria de alimentos, né? Então, eles acabam utilizando a massa do milho que sai como produto, né, dessa indústria também, para a indústria alimentícia, e aqui basicamente a gente usa cuscuz, né, fubá para fazer xilito, digamos assim. Lá eles têm uma questão muito forte da alimentação enlatada e com altas quantidades de conservante. Eles têm, meio que culturalmente, um certo preconceito com coisas que vencem logo, sabe? E as massas biológicas, elas acabam se encaixando muito bem como diluentes em condições como essa, tá? Então, eles acabam atrelando a indústria do álcool como um subproduto da indústria do milho, né, que vai aí se diversificando por N fatores. Aqui, se você for parar para poder pensar, a cana-de-açúcar ela vai produzir basicamente o álcool, seja ele alimentício ou seja ele comercial, digamos assim. A gente vai ter ali a produção de açúcar e o resíduo sólido dele, basicamente, que é o bagaço, ele vai ir para as caldeiras para poder ser queimado, né? Então, a indústria da cana ela é um pouco limitada, enquanto a do milho tem uma aplicabilidade muito maior, né? E a outra parte da indústria que também se utiliza, outra matéria-prima que também é muito utilizada, isso aqui tem uma eficiência muito alta, mas também tem o mesmo problema do subproduto ser pouco utilizado, é a beterraba, tá? Os teores de açúcar na beterraba são altíssimos, mas o problema é, uma vez que eu extrair aquele sumo, que eu extrair o carboidrato, beleza, o que é que eu vou fazer com o meu subproduto? Então vamos entender um pouquinho sobre os tipos de álcool que eu tenho no mercado, tá? Porque a partir daí consigo já fazer algumas considerações a mais, tá? Então, olha só. Primeiro deles, o álcool hidratado. Álcool hidratado é, digamos assim, o álcool mais comum que sai direto da refinaria, né, ou das suas usinas. Ele basicamente é uma mistura hidroalcoólica com teor alcoólico mínimo de 92,6 INPM, né, que seria relativamente ao percentual, e composto por álcool etílico, no caso o etanol. Tá? O álcool hidratado ele é usado na indústria farmacêutica, álcool química e de bebidas, no combustível para veículos e em produtos para limpeza. O etanol é também usado como matéria-prima para a produção de vinagre e ácido acético e para a síntese de cloral e iodofórmio. Tá? No caso, esses dois últimos, mais utilizados na indústria farmacêutica e algumas indústrias um pouco mais pesadas, como para fertilizantes. Tá? Em seguida, nós temos o álcool anidro. O próprio termo anidro ele significa isento de água, por assim dizer, né? Mas ainda assim, se eu quiser um álcool 100% anidro, né, você vai precisar fazer N processos que são bem laboriosos e custosos. Então, se você fala em escala industrial, o álcool anidro já dá um trabalho, né? Mas se você quiser o álcool 100% anidro, você vai ter que fazer isso basicamente em uma escala que exige um processo um pouco mais complicado,
Porque não é somente a destilação que será capaz de eu fazer isso, de eu produzir o meu álcool 100% anídrico. Eu precisaria aqui também de colunas de troca, seja ele troca de massa, troca de densidade, troca de polaridade, o que seja. Mas eu preciso aqui aplicar também processos cromatográficos para poder obter o meu álcool em pureza de 100%. Tá? Então aqui, quando a gente fala em escala industrial, 99,3% pode sim ser considerado anidro. Em escalas laboratoriais, digamos assim, em escala química mesmo, não, isso aqui ainda seria pouco. Tá? Mas o álcool anidro, ele é caracterizado por ter no mínimo 99,3%, né, de grau etanol, e é composto apenas de etanol. Ele é utilizado como combustível para veículos, no caso a gasolina tipo C, tá? E como matéria-prima da indústria de tintas, solventes e vernizes, tá? Algumas indústrias ainda fazem uso de álcools secundários, tá? Que são produzidos durante todos esses processos. Como, por exemplo, se você for ver a indústria de perfumes, a indústria cosmética, por exemplo, eles usam o chamado álcool de cereais, né? Que também é um tipo de álcool que também nós podemos estudar, não tão produzido em larga escala, mas com grau de pureza elevado também, que precisa de uma grande volatilidade e que pode ser produzido por processos semelhantes a esse daqui, mas como funções secundárias. Tá? Aqui eu coloquei esse diagrama de fase aqui. Não sei se vocês estão habituados com ele, né, mas quem fez Fisicoquímica 2 possivelmente lembra de gráficos como esse daqui, né, chamados diagramas de fase. Esse diagrama de fase aqui, em específico, é justamente o diagrama de fase do álcool misturado com água. Tá? Então, se você parar para ver, eu tenho aqui a mudança de temperatura, né, nesse meu eixo Y, e no meu eixo X eu tenho um percentual volumar de álcool, ou seja, o percentual em volume. Né? Se você for parar para ver no zero, percentual zero, é possível observar que você tem ali temperatura de 100%, ou desculpa, de 100 graus Celsius, e acima disso é uma composição do vapor, ou seja, você pode estimar que aqui, quando o seu gráfico está todo do lado esquerdo, você tem apenas água no meio. À medida que você vai adicionando etanol ao meio, pode ver aqui à extrema direita, onde o percentual de etanol é 100%, você tem 78,3%, que é justamente a temperatura de ebulição do etanol. Então, nós temos ali à esquerda os 100 graus Celsius, que seria a temperatura de ebulição da água, e à direita 78,3, que é a temperatura de ebulição do etanol. Você pode ver aqui que eu tenho uma grande possibilidade de combinação da minha fase líquida para a minha fase vapor. E eu posso ir fazendo destilações, ou seja, eu vou ebulindo, tornando fase vapor, e depois eu faço a condensação dessa fase vapor para ele poder voltar a líquido. E vou fazendo isso constantemente. Então, eu aqueço, por exemplo, aqueço aqui até se eu tenho um percentual inicial de álcool de 20%, por exemplo, né, que seria após uma fermentação, eu aqueço essa minha solução até 90 graus Celsius. Aquecer até 90. Aqui eu tenho uma estrutura, que eu tenho uma mistura de líquido e de gás. Mas qual vai ser a composição do meu líquido? Ora, eu posso puxar aqui para baixo e ver essa composição. Mas a composição do meu vapor, eu puxo essa linha para a direita até a linha que se encaixa na composição do vapor, e eu vejo que o vapor daquela minha mistura vai ter ali uma concentração de aproximadamente 60 graus Celsius, ou desculpa, 60% de etanol. Então eu faço a condensação dele e eu aumentei a concentração de 20 para 60. Ótimo. Depois eu faço novamente a destilação dessa minha nova mistura que tem 60% de etanol. E eu vou aquecer ela agora a, por exemplo, 82 graus Celsius. Quando eu faço isso, eu aqueço até 82,
eu vejo que a composição do vapor, vou puxar aqui para a linha da direita, né? Puxo e eu vejo que aqui a composição do vapor já vai ter mais ou menos 75% de etanol. E eu vou fazendo isso. Eu vou aquecendo, faço a condensação daquele vapor, daquele gás, resfriando, e faço isso várias vezes. Quando eu faço isso várias vezes, vai chegar um momento que eu chego na chamada mistura azeotrópica, onde não importa quantas vezes eu destilar, não importa quantas vezes eu condensar essas minhas fases gasosas, a minha mistura vai continuar com a mesma concentração, que seria de 95,6% de etanol. Porque aqui você pode notar que seria o fundo desse gráfico, né? A parte mais funda. A partir daqui ele dá uma subidinha. Então, a partir daqui, eu não consigo mais, por meio de destilação, separar o álcool da água, ou seja, uma mistura azeotrópica. Então, como eu disse, a partir daqui, se eu quiser produzir o álcool anidro, eu tenho que fazer alguns outros processos a mais. O chamado craqueamento, onde normalmente essa mistura azeotrópica é colocada em colunas de secagem, e essas colunas podem ser por meio de resina, de reações, de processos mecânicos em si, mas a ideia é que a destilação não é mais capaz de separar misturas que tenham a partir de 95,6% de etanol. Tá? Basicamente, como é que eu tenho isso? Né? Ora, aqui nesse reator A, eu vou ter a chamada coluna de vinho. Quando eu falo vinho, é justamente aquele material que eu tenho do meu carboidrato já fermentado. Tá? Então, eu pego aqui uma base rica em carboidratos, aqui no caso do Brasil nós utilizamos basicamente cana-de-açúcar, né? E já coloquei o fermento, ele já fermentou. Tá? Então, esse stripping aqui, né, no caso essa coluna de vinho, vai receber água para poder ter hidratado, e aqui eu vou ter um certo vapor de escape, e eu vou ter como produto final, desculpa, como produto de rejeito aqui, a chamada vinhaça, tá? Depois a gente vai especificar direitinho o que é isso daqui. Quando eu faço a flegma, eu vou jogar todo esse material aqui fermentado no meu reator B, no caso a chamada coluna de retificação, tá? Onde ainda vai ser injetado um pouco mais de água aqui para poder fazer a limpeza, mas eu também vou ter a troca aqui dessa água, desse líquido que está saindo anteriormente. Nessa coluna de retificação, eu vou jogar ele no estágio 1, que é esse etanol hidratado, que pode passar por duas situações. Tá? A primeira é vir para um novo reator ou coluna de retificação, onde nessa coluna de retificação, ele vai passar por processo de secagem em resinas. Após isso, a água que ainda sair, que ainda estiver presente, vai sair daqui por meio de um condensador e eu tenho um álcool anidro. Tá? De outro lado, nessa minha coluna do etanol hidratado, ele pode vir para evaporadores. Tá? Eu vou ter aqui o meu chamado vapor de escape. Deste evaporador, jogar em tanques diferentes, que são peneiras moleculares. Peneiras moleculares, eu sei aqui, colunas de troca iônica ou colunas de troca de polaridade, tá? E aí, novamente, eu vou jogar isso aqui no meu outro o produto daqui vai ser meu álcool seco e eu vou colocar aqui no meu reservatório do etanol anidro, tá? Eu posso fazer com que deste reservatório aqui de álcool de etanol hidratado, ele tenha apenas um dos ciclos, mas aí eu fico estagnado a um processo e eu precisaria de vários outros reatores para poder suprir a minha necessidade de produção de etanol anidro, tá? Normalmente as indústrias focam em apenas um. Esse esquemograma aqui mostra os dois, para justamente vocês poderem ver as duas possibilidades que podem ser feitas na produção deste tipo de álcool. Existe ainda um chamado álcool industrial, tá? Esse álcool industrial, ele basicamente vai ser um álcool que ele possui algumas impurezas. Então ele não tem a necessidade de ser tratado, porque dependendo do fim que você tem que ter o álcool puro ou pelo menos só o álcool e água. Mas em algumas situações,
eu posso utilizar esse álcool como matéria-prima para outras coisas. Então eu não preciso ficar tratando ele, tirando as impurezas. Afinal, da forma que ele sai, já pode ser utilizado. A vantagem é porque industrialmente ele vai pedir menos processos e comercialmente ele vai ser muito mais barato. Então, normalmente, indústrias que utilizam o etanol como matéria-prima para alguma coisa, eles não vão utilizar o etanol puro, bonitinho, né? A não ser se seja indústria alimentícia ou outras indústrias que requerem esse cuidado a mais. Mas se for indústria de materiais mais pesados, por assim dizer, ora, por que não utilizar esse etanol impuro que já tem alguns produtos da minha matéria-prima, né? Então surge essa nova entidade que é o chamado álcool industrial, tá? E ele é uma mistura do etanol com alguns resíduos industriais de sua produção, antes de ser purificado. Normalmente essas impurezas servem como matéria-prima ou aditivos na produção de outros produtos. É interessante que eles são caracterizados por números, porque cada numeração ele possui uma mistura distinta na sua composição. Não é só porque eu chamo de álcool industrial, que é um negócio sem purificar, com menos purificação, que ele vai ter sempre a mesma composição que eu posso utilizar qualquer um, não é verdade? Então, justamente por conta disso, eu preciso caracterizar eles, e eu caracterizo em termos de números. E é interessante dizer que, por exemplo, nos Estados Unidos, eles são isentos de impostos, ou seja, a indústria prefere utilizar eles, como eu disse, por N fatores. Pelo fato de ser mais barato, tanto por não passar por processos de purificação, que geram gastos, quanto por serem isentos de impostos. E outra coisa, os resíduos que você teria após purificação, normalmente são poluentes, são nocivos, então você evita também isso. E evitando isso, você está tratando duas coisas em uma única jogada. Você utiliza aquele material com um custo mais abaixo e evita de estar contaminando o ambiente, jogando os resíduos ali no meio, tá? Então eu coloquei aqui alguns para a gente poder justamente ter uma noção do que é que tem dentro deles, né? Olha só, o álcool industrial, fórmula número 1, por exemplo, diz que a cada 100 litros de etanol são adicionados ali 5 litros de metanol. E ele é empregado muito na indústria de plásticos, desidratação, explosivos e como reagentes em geral que utilizam também o metanol, tá? Esse daqui é o fórmula número 1, porque ele é o mais comum de ser encontrado também. A gente vai ver nas fases de destilação que existe o chamado destilado de cabeça, que normalmente ele possui em torno de 5% de metanol, que é exatamente essa composição que a gente tem aí, tá? E aí, normalmente, por exemplo, de bebidas alcoólicas, ele é jogado fora, mas existem outras indústrias dessa mistura, dessa composição. E aí, no caso, como eu não preciso fazer o tratamento, ou não preciso jogar fora, afinal ele já é um subproduto, eu vendo ele a um preço mais baixo, né? Outros que a gente tem aqui, por exemplo, a fórmula número 28 do álcool industrial seria que a cada 100 litros de etanol são adicionados ali 0,5 litros de benzeno e outro solvente de borracha. Ele é utilizado na indústria de plásticos, desidratação, explosivos, indústria de alimentos, principalmente na parte de acabamentos, tá? Quando você vai pegar alguma borracha ou algum plástico que ele é feito por processo de soldagem, é muito comum você pegar um plástico e você vê que tem uma linha. Pega uma garrafa, ele tem normalmente uma linha no meio, né? Porque ali seriam duas peças que foram soldadas, não foi uma extrusão, a gente vai ver isso aí mais à frente. E quando isso daí acontece, ficam rebarbas. Normalmente, há uma limpeza mecânica sobre ele, mas para poder fazer o acabamento, você mergulha essas peças sobre esse tipo de álcool, tá? Porque ele justamente atacando a superfície de forma por igual, ele vai meio que solubilizando aquele plástico e vai fazer um acabamento um pouco mais brilhoso e uniforme, tá? E o álcool número 29, que eu coloquei também aqui, diz que a cada 100 litros ou outro desnaturante, ele é muito utilizado na fabricação de acetaldeído, de ácido acético, de ésteres e éteres, tá? Ou seja, muito comum na indústria alimentícia quando falamos de corantes ou de aromatizantes, tá?
Então, esse daí seria o álcool industrial número 29. Então, vocês podem ver aqui que as aplicações deles são muito vastas. Por isso que essa indústria do etanol é uma indústria que movimenta bilhões e bilhões em termos de mercado todos os anos. E para poder fazer o processo do etanol, né, poder produzir esse cara que a gente está falando hoje, existem basicamente 3 processos na sua fabricação, tá? Que vai ser a fermentação de carboidratos, que é o mais comum de todos, né? Há 7 mil anos antes de Cristo, mas há mais de 9 mil anos atrás já se utilizava esse método, e hoje ainda é um dos mais utilizados por sua simplicidade, porque a gente já desenvolveu uma tecnologia muito forte, muito grande para poder fazer esse tipo de produção, tá? Mas além dele, a gente tem também a hidratação do etileno e a redução do acetaldeído, tá? E antes de 1930, o etanol era preparado somente por fermentação, que é justamente essa que eu chamei de fermentação de carboidratos. Quando eu falo de hidratação de etileno e redução de acetaldeído, a gente vai ver que esses dois eles vão ser muito mais empregados, não em escala industrial, por assim dizer, né, em grande escala, como nós temos, mas em produtos de pequena escala, onde há necessidade de produção do etanol anidro quase 100% mesmo. Tá? E para vocês terem uma ideia, né, a fermentação etanólica, que é essa fermentação de carboidratos, é o processo mais utilizado no Brasil e nos Estados Unidos, como eu disse, e quando a gente for ver em grandes produções industriais, de fato é a maior de todas. E o Brasil, ele é um país de dimensão continental, como eu já comentei com vocês, com diversidade de clima e solo. A cana-de-açúcar é produzida em 20 estados do Brasil durante todo o ano. E é interessante notar que a safra de cana no norte e nordeste se inicia quando a do centro e sul, centro-sul e sul está próxima do fim. E quando a do centro-sul e sul está no final, a do norte e nordeste começa a se iniciar. Então, olha que bacana. Se eu vejo isso daí, eu consigo dizer justamente o quê? É possível produzir cana-de-açúcar o ano inteiro. Eu coloquei aí do lado o mapa do Brasil justamente com a produção estimada de etanol, tá? E aí, com isso, a gente pode ver aí que, de fato, praticamente todo o Brasil possui produção de etanol, possui produção de cana-de-açúcar, né? Salvo algumas regiões que a gente consegue ver aí mais em cinza, mas em outras, nem que seja esse begezinho, a gente consegue ver a produção deles. Mas o grande forte mesmo, o grosso, o miolo da produção vai estar ali entre sudeste, né, e a parte centro-oeste, que é justamente esse eixo do interior de São Paulo, pegando ali um pouquinho de Minas, né, e ali, se eu não me engano, Mato Grosso do Sul, né? Ali é o grande forte da indústria do etanol mesmo, tá? Mas claramente pode-se ver que em outros estados também nós temos isso. Tanto é que eu coloquei até um mapa das usinas de produção de etanol, tá? Para a gente poder ver essa distribuição. Então vamos lá. Quando a gente fala de fermentação de carboidratos, basicamente a gente vai ter 2 estruturas, tá? Aqui, a primeira delas seria em função da sacarose, no qual ela reagindo com um pouco de água e passando pela invertase, que vai ser uma enzima que ela favorece essa fermentação, né? Eu vou ter a produção de glicose e frutose, tá? Antes disso aqui ainda existe um processozinho que é a formação do ácido pirúvico, mas enfim, vamos acelerar aqui. Quando eu já tenho a glicose e a frutose, vocês podem ver que eles são isômeros óticos apenas, a composição química é a mesma, né? Ela pode passar por uma outra enzima, que seria a azimase, e a azimase vai poder fazer a quebra dessa glicose, da frutose, em 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de carboidratos, tá?
Então, com isso aqui, você vê que a partir da sacarose, que seria o meu macro, seria o meu produto de origem, eu consigo fazer duas quebras, por assim dizer, e com essas duas quebras, eu já tenho a minha... Eu já vou ter o meu etanol. Um processo rápido e simples, mas muito eficiente. E, de fato, não é por sua simplicidade que ele seria menos usual, tá? É justamente por conta disso que nós utilizamos por mais esse processo aqui. E quando eu falo dessa fermentação de carboidrato, eu tenho todo um caminho a ser processado, tá? Então, imagina só. Você vai ter isso aqui falando em linhas gerais, depois a gente especifica um pouco. Você pegando a cana-de-açúcar, bruta mesmo, ela vai passar por um processamento, depois o tratamento do caldo, que vai passar por uma fermentação. Depois a centrifugação, tratamento de levedura, destilação. Pode ser destilado de novo, né, dependendo do que você quer, para ir para o armazenamento, ou basta a primeira e já vai para o armazenamento. Tá? Então vamos lá, trabalhando aqui por etapas. Se você for parar para ver, primeiro eu tenho a coleta da matéria-prima. Né? Nessa coleta de matéria-prima, eu vou ter a agroindústria da cana-de-açúcar, e aqui envolve milhares e milhares de empregos, seja ele na parte de produção em si, que seriam os agrônomos, os técnicos, a parte de irrigação e assim por diante, como na parte de coleta, onde eu vou ter aqui o uso muito de maquinário industrial pesado, mas também eu tenho muito o uso de força braçal, os chamados boia fria, né, que era muito comum de se ver ali, principalmente no interior de São Paulo, a galera que passava o dia lá no sol todo cortando cana. E é até interessante falar disso aqui. Eu estava vendo um estudo que falava assim: o etanol é o combustível, digamos assim, que ele é mais ambientalmente amigável, né? Por questões de poluentes, por questão de ser renovável, por vir de plantas e tudo. Mas olha só, a gente fala ambientalmente amigável, falando do meio ambiente em si, né? Mas ele é o mais humanamente amigável. Pra vocês terem uma ideia, as condições de trabalho que os boia fria eles são submetidos é um meio muito agressivo, né? Eles inalam muito resíduo de pó, de poeira, e ficam ali debaixo do sol o tempo todo. Então existe um estudo que mostra que a expectativa de vida de um cortador de cana é de apenas 34 anos. Então é muito pouco quando comparado aos demais, que, digamos assim, têm trabalhos menos agressivos. Então ficou a pergunta: o etanol seria de fato o combustível mais ambientalmente amigável, mas seria também o mais humanamente amigável, né? Pois bem, vamos continuando. Após a extração da matéria-prima, existe a necessidade de um processamento, tá? Nesse processamento, por exemplo, a gente vai ver algumas etapas que são bem imagináveis, como a tritura e a moenda, né? Você vai moer ele, vai triturar para poder ter o caldo a partir dali. Mas existem os processos que eles não são tão visíveis assim, né? São peculiaridades do processo que são utilizados. Então, por exemplo, uma vez que aquela cana ela é triturada, ou antes dela ser moída, toda aquela matéria-prima passa por esteiras que possuem ímãs. Por que isso? Né? Ora, o pessoal que faz a extração, eles extraem utilizando lâminas, de fato, facões, goivas, e aquilo dali, muitas vezes, pode acontecer de um fragmento metálico ele ir parar na sua esteira, na sua moenda, e destruir o seu maquinário. Então, basicamente, quando essa matéria-prima chega na indústria, normalmente ela passa por uma esteira com ímãs, justamente para poder retirar qualquer resíduo metálico que ainda tenha nela. Depois feito um processo de lavagem, para poder evitar também que a areia entre no meu circuito. E aí depois é que eu vou ter a tritura e a moenda dele.
Mas ainda assim, eu tenho a moenda, que vai gerar o resíduo sólido e o caldo. Eu vou utilizar esse caldo direto para o tratamento, e o resíduo sólido, ainda assim, eu faço um tratamento para extrair mais dele, tá? Mas, enfim, eu vou falar de cada etapa dessa mais à frente, eu só dar um resumão aqui. Quando eu falo de tratamento do caldo, eu vou estar falando justamente de pré-concentração para poder estar trabalhando com um líquido que tem maiores quantidades de açúcares. Eu vou estar aclimatando ele, que é colocando em condições favoráveis para a minha fermentação. Fatores esses como pH e temperatura. É muito importante eu trabalhar com pH e temperaturas adequados, né? Por se tratar de um processo biológico, de uma digestão biológica, é interessante eu estar trabalhando com esses parâmetros todos dentro do conforme, porque se não tiver, simplesmente as bactérias não atuam. Elas não conseguem fazer a fermentação se não tiverem condições adequadas ao trabalho, tá? Então, eu preciso fazer esse tratamento do caldo, essa aclimatação dele. Para aí sim eu entrar na minha fermentação. E quando eu falo em fermentação, eu vou estar aqui fazendo estudo de leveduras, controle de temperatura, separação de substâncias, né? Depois eu vou para a centrifugação, basicamente para poder separar resíduos líquidos e sólidos, né? Afinal, de interesse aqui para a indústria do etanol, eu tenho o líquido. O sólido, eu vou poder fazer o tratamento da levedura para poder reaproveitar ela, ou eu posso fazer também o reuso do resíduo sólido nas caldeiras, tá? Para por fim fazer a destilação. E aí a destilação desse líquido que já saiu lá da fermentação vai conter uma série de substâncias e eu vou ter que separá-las justamente para poder ter aquilo que eu tenho, para poder pegar aquilo que eu tenho interesse. Pode ser o vinagre, pode ser o vinhoto, pode ser o etanol, pode ser algumas outras, todas elas derivadas da indústria do álcool, da indústria do etanol, tá? Então você vê que aqui eu vou mexer com várias e várias etapas para poder chegar no meu produto final, né? Como eu disse, antigamente era um processo bem simples que a galera usava para poder produzir bebidas alcoólicas, por exemplo. Mas isso não tinha um controle de qualidade, não tinha reprodutibilidade, não tinha tanta eficiência. Aqui a gente está falando de processos que venham a ter a maior eficiência possível. Afinal, estamos falando dos processos de escala industrial, tá bom? E aqui, não sei se ficou, acho que ficou claro demais, né? Mas vamos lá. Aqui basicamente era um esqueminha um pouco mais abrangente daquele que eu tinha mostrado anteriormente para vocês. Onde a gente começa lá da matéria-prima, que ele vai para uma pesagem, e aí depois pode ser estocado ou não, né? Depende da quantidade que você tem. Mas aí daí ele vai para a lavagem, tá? Depois de lavado, a gente vai ter o preparo e a moagem, que é justamente aquela parte que eu disse de passar pelas esteiras magnéticas e tudo. Podemos ver aqui que como produtos de perda ou subprodutos, a gente já perdeu água na lavagem e a gente tem algumas perdas no bagaço nesse outro processo. Depois do preparo e da moagem, eu vou dividir em dois, tá? Eu vou dividir eles no caldo primário e no caldo misto. E normalmente eles são colocados no meu reator 1, meu sistema reacional 1. Que a partir dali, eu vou ter o meu caldo clarificado, que eu vou dar continuidade, né, ao processo. Desculpa, eu vou ter a clarificação do caldo para ter o caldo clarificado. Enquanto do outro lado, eu vou ter algumas perdas nesse processo de torna. Desculpa, nas tornas, tá? Tornas são os grandes reatores e cilindros que a gente vai trabalhar com isso aqui. E quando eu tenho a clarificação do caldo, eu vou ter a produção do caldo clarificado e do mostro, tá? Esse mostro, ele pode passar por uma fermentação e centrifugação, por uma destilação e chegar no álcool, tá? Enquanto o caldo clarificado, ele pode passar por um segundo processo reacional, onde vai ter a evaporação, o cozimento e a turbinação, onde dali vai ser originado o açúcar e o mel final, tá? Se você for ver essa coluna aí da direita, você vai ver as perdas que nós vamos ter. Perdas de fermentação, de vinhaça, de levedura, de torna. Então,
todo o processo praticamente existe uma perda embutida. E é interessante que nós evitemos todas essas perdas para poder melhorar a eficiência do nosso processo. Tá? Aqui já seria um outro esquemograma que eu coloquei para poder também ver se melhora um pouquinho a visualização. Mas antes de chegar na indústria, né, o que eu queria mostrar era o processo separado. Antes, eu vou ter a pesagem, a amostragem, a descarga, lavagem e moagem. No qual a moagem eu vou ter a separação do caldo e do bagaço. Mas nesse processo aí, eu já tenho gastos com água, energia elétrica, maquinária agrícola, com diesel também, tá? E normalmente, e falando em mão de obra, normalmente se utiliza 10 trabalhadores por hectare, tá? Esse estudo que foi feito aqui. E aí, do caldo, eu posso ter duas vertentes que se abrem. A primeira delas seria eu fazer o tratamento do caldo, e a partir dali eu vou ter uma estrutura que vai ser, digamos, pré-concentrada, né, o que vai ser concentrada, que vai produzir o chamado xarope, uma estrutura rica em açúcares. Se eu faço o cozimento desse xarope ou dessa concentração maior, eu posso ter o mel, e se eu faço a secagem dele, eu tenho os açúcares. Por outro lado, se eu pego esse meu caldo e juntamente com a preparação desse caldo na forma de xarope ou de mel e faço a fermentação e a destilação dele, eu vou ter como subproduto a vinhaça, que é um subproduto desse processo, que é basicamente usado na indústria agrícola. Eu vou ter o chamado álcool de segunda, que é o álcool industrial, né, aquele álcool com várias misturas de outros compostos. Eu vou ter o álcool hidratado, que é o álcool com água, e eu vou ter o álcool anidro. Então, eu consigo ter todos esses subprodutos da minha destilação. Tá? Então, queria mostrar isso aqui basicamente para poder vocês verem processos de desgaste e de etapas na indústria do álcool. E aqui eu coloquei a produção de etanol de diferentes fontes, tá? Porque para poder ver, eu tenho aqui essa produção baseada em diferentes bases agrícolas. Como, por exemplo, no Brasil nós utilizamos a cana-de-açúcar e nós tivemos, se eu não me engano, esse gráfico aqui foi de 2015 que eu peguei. Eu tirei aqui a legenda para ficar maior, acabou que faltou informação, desculpa. Mas, por exemplo, em torno de 2015, nós tivemos a produção de 7 mil litros por hectare no Brasil utilizando cana-de-açúcar. Quando a gente fala em outros locais, por exemplo, como na União Europeia, lá eles utilizam principalmente como fonte de carboidrato a beterraba. E aí, por hectare, eles conseguem produzir 5,4 mil litros de etanol. Na Índia, utilizando também cana-de-açúcar, eles conseguem produzir apenas 5.200 litros por hectare. E aqui você pode ver claramente que o processo que o Brasil usa na produção do etanol é bem mais eficiente. E eu não vou nem dizer só o processo, né, mas também a própria cana. Afinal, a cana possui uma diversidade muito grande de espécies individuais. E aí a espécie que nós utilizamos aqui para esses fins, ela possui uma quantidade de carboidratos muito maior do que a cana utilizada na Índia. Né? Mas na Índia também eles não utilizam um processo de reidratação e refluxo, coisa que a gente usa aqui para poder aumentar a eficiência. Tá? Então, podemos ver justamente essas diferenças quanto à cana. Os Estados Unidos, por sua vez, que utiliza o milho, você vê que a eficiência dele não é alta. É quase a metade da do Brasil. Por isso que eu disse que nos Estados Unidos eles ganham por quantidade, né? Não em eficiência territorial. Porque no processo dos Estados Unidos que utiliza o milho, eles produzem apenas 3.900 mil litros por hectare. Né? Então é muito pouco. Na Tailândia se usa também mandioca e na União Europeia se usa também o trigo na produção de etanol. Então você vê que em termos de eficiência territorial,
o Brasil ganha bem de longe dos demais, né? E aqui comparando, porque afinal, nosso concorrente direto, né, os Estados Unidos, ele usa como base o milho, eu coloquei aqui essa comparação da produção de etanol com cana e com milho, para justamente a gente poder ver a grandíssima diferença que nós temos entre um e outro. Então, quando a gente olha para a produção de etanol utilizando cana, a gente tem aí uma produção de 8.000 litros por hectare, enquanto com o milho nós temos apenas 3.000 litros por hectare. Em termos de gasto energético, né, de energia fóssil para poder produzir 1 litro de álcool, no caso da cana, são utilizados 1.600 quilocalorias. No caso do milho, 6.600 quilocalorias. Então, quando a gente fala em balanço energético, a cana ganha de longe, ganha muito fácil, porque quando a gente fala de balanço energético, no caso do álcool produzido da cana, gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para produzir 3,24 calorias de etanol. Enquanto no milho, a gente gasta 1 caloria de combustível fóssil para poder produzir 0,77 caloria de etanol. Ou seja, quando você bota isso aí na balança energética, não faz sentido você produzir a partir do milho. Mas como eu disse, eles fabricam lá o etanol como um subproduto de outras indústrias. Então, para eles, ou eles fabricam e tem algum lucro, ou simplesmente joga fora, né? Quando a gente fala em custo de produção por litro, produzir o etanol a partir da cana custa em torno de $28, enquanto a partir do milho custa $45. E no caso do preço de venda por litro, a gente tem o preço de venda por litro, no caso do álcool da cana, de 42 centavos de dólar, né? E no caso do milho, 92 centavos de dólar. Né? Não são dólares, é centavo de dólar. Então, você pode ver o que daqui, né? O milho, por sua vez, por mais que ele seja mais caro de se produzir, ele também tem uma relação de venda melhor. Então, tipo, você pode ver que o preço de venda do álcool de milho, ele é mais do que o dobro do custo de produção, lucro de mais de 100%. Enquanto o álcool da cana não chega ao dobro, né? É de aproximadamente 70%. Então, eu tenho essa dualidade do álcool a partir do milho, ele ser mais valorizado comercialmente. Por que isso? Ora, principalmente porque quando eu faço a fermentação a partir da cana, eu vou ter muitas impurezas que são presentes no meio, e isso faz com que eu produza muito o álcool industrial, o que faz com que o preço de venda dele vá lá para baixo, né? No caso do milho, eu tenho menos resíduos e eu tenho leveduras mais específicas para ele. Então, eu consigo produzir um álcool de alto valor comercial agregado, não o álcool industrial, porque o industrial é justamente aquele que tem o menor valor comercial possível pela sua quantidade de impurezas presente, né? Então, essa questão do valor comercial agregado, eu não estou falando aqui apenas do álcool combustível ou do álcool comercial. Eu estou falando dos álcoois possíveis de serem formados a partir desses caras, né? Então tem que levar em consideração o alimentício, o vinho, o álcool industrial, o álcool anídrico e assim por diante, tá? E aqui eu coloquei a densidade demográfica de usinas de etanol no Brasil, tá? Justamente para vocês poderem ver aquela questão que eu falei, que a indústria do álcool, ela é muito ampla aqui no Brasil, tá? Então, olha só, quando a gente viu a produção de cana-de-açúcar, nós vimos que essa produção, ela era muito concentrada ali no interior de São Paulo, né? Na parte do Mato Grosso do Sul e no interior de Minas também. Basicamente é esse eixo centro-oeste que nós temos aí a implementação de várias indústrias de etanol, né? Mas na região norte e nordeste nós também vamos ter indústrias de etanol,
mesmo que a nossa produção não seja tão grande quanto a sul-sudeste, né? Mas se você olha ali para o litoral leste do Nordeste, você vai ver uma densidade muito grande de usinas de etanol. Isso, se você for parar para ver, nós temos aqui um potencial agroindustrial muito grande. Justamente ali quando você olha para Recife, você olha para Alagoas, para Paraíba. Quem já teve a oportunidade de ir para Recife, por exemplo, desculpa, para Pernambuco, e fazer a rota Recife e Porto de Galinhas, você vê que chega um momento ali que para onde você olha, para um lado e para o outro, é cana, e ali você passa 2 horas de carro, 2 horas não, 1 hora e meia de carro direto, e é só plantação de cana. Por que isso? Ali eu tenho também esse potencial climático industrial muito grande. Então a galera faz uso disso. Produções em grande massa como essa são justamente o que fazem alguns estados se destacarem e ganharem uma série de benefícios, seja ele na parte de imposto, né, ou seja ele na parte estrutural, que seria o investimento externo também. Tá? Então você pode ver que ali no miolo do centro-oeste e na parte leste do nordeste é basicamente a maior densidade de indústrias de etanol que nós temos. Mas mesmo assim, os outros estados ainda possuem uma indústria ou outra. Tá? Quando a gente olha a produtividade por região, né, infelizmente a gente está lá embaixo ainda. Tá? Porque devido ao nosso clima ser bastante agressivo, por mais que tenha uma certa constância também, mas não é tão adequado para a espécie de cana que mais favorece a produção de açúcares. Tá? Quando a gente olha para a região centro do sul e para São Paulo individualmente, né, a gente vê que esses dois caras se destacam muito, muito mesmo, porque você vai ter grandes produções, grandes plantações de cana, uma quantidade gigantesca de indústrias ali, tá? Então isso faz com que a gente tenha uma produtividade bem maior. Para quem está falando de indústrias, só fazer um breve comentário aqui de empregos, né? Que a indústria do etanol está gerando atualmente no Brasil em torno de entre 3,5 3,5 milhões de pessoas no Brasil, tá? E estima-se que aproximadamente 2,5 milhões sejam só de trabalhos temporários. Ou seja, você tem aproximadamente 1 milhão de pessoas trabalhando como agrotécnicos, como engenheiros, trabalhando na parte de operando máquinas pesadas e assim por diante. Os outros 2,5 milhões normalmente são a mão de obra de coleta, chamados boia fria. Né? Então, infelizmente, esta é uma realidade. E como eu disse, é possível fazer um processo mais mecanizado para poder coletar a cana? Sim, claro que é. Podemos ter um processo mais industrializado, sim. O negócio porque quando você faz isso, você normalmente não vai estar puxando a cana de tal forma que a raiz fique, ela possa crescer novamente, e você pode estar ali perdendo também insumo, você pode estar perdendo o próprio caldo na extração. Por isso que a extração manual, muitas vezes, faz-se favorável, para você não perder matéria-prima e para você poder ter uma condição de replantio. Né? Então vamos lá, de etapa por etapa. Coloquei aqui os processos que ela passa com alguns detalhes em específicos, porque, como eu disse, tem alguns detalhezinhos que não é tipo, eu vou moer. Não. Existem algumas condições que a gente pode fazer para poder aumentar a eficiência desse processo. Tá? E aí, são justamente esses detalhes que eu coloquei aqui. Ó, falando da moagem, né? Antes da moagem, a cana é lavada e após... Desculpa. Após a lavagem, a cana passa por picadores que trituram os colmos.
Nesse processo, as células da cana são abertas sem perda do caldo. Olha que interessante, né? Como se ele fosse rasgando a cana, fosse abrindo os filetes. Após o preparo, a cana desfibrada é enviada à moenda para extrair o caldo. Na moenda, a cana desfibrada é exposta entre rolos submetidos a uma pressão de aproximadamente 250 quilos por centímetro quadrado, ou seja, uma pressão muito grande. E com isso, expulsa-se o caldo do interior das células. Esse processo é repetido por 6 vezes. Adiciona-se água numa proporção de 30%, e a isso chama-se de de embebição composta, cuja função é embeber o interior das células de cana, diluindo o açúcar ali existente e, com isso, aumentando a eficiência da extração, conseguindo-se extrair cerca de 96% do açúcar contido na cana. O caldo extraído vai para o processo de tratamento do caldo e o bagaço para as caldeiras. Ou seja, aproveita-se tudo, tanto o caldo em si como o bagaço, né? E aí, no tratamento do caldo, eu vou começar a condicionar essa matéria-prima para poder fazer a extração, para poder dar condições específicas desse caldo ser fermentado, tá? Então, olha só, parte do caldo é desviada para o tratamento específico para a fabricação do álcool. A outra parte vai para a fabricação de açúcar. Esse tratamento consiste em aquecer o caldo a 105 graus Celsius sem a adição de produtos químicos e, após isso, decantá-lo. Após a decantação, o caldo clarificado irá para a pré-evaporação e o lodo para o novo tratamento, semelhante ao feito com o do açúcar. Então, basicamente, ó, o que é feito? Aquece-se o caldo a 105 graus Celsius, deixa ele decantar, tá? E aí deixa ele sedimentar e depois a gente decanta, ou seja, a gente vai separar a parte sólida da parte líquida, tá bom? A parte sólida vai para um novo tratamento, a parte líquida passa para poder seguir no processo de fermentação. Na pré-evaporação, é como se fosse uma pré-concentração, porque afinal, quando a gente estava retirando os açúcares da cana, a gente adicionou um pouco de água. E o próprio caldo em si possui água. Então eu faço esse processo de pré-evaporação para poder aumentar a concentração de açúcares e fazer com que meu processo de fermentação demore menos tempo. Por quê? Se ele demorar menos tempo, eu consigo produzir mais, né? Um sistema bem simples. E aí, eu tenho que, na pré-evaporação, o caldo ele é aquecido a 115 graus Celsius, favorecendo a evaporação da água. E isso até uma concentração de 20 graus Brix, né? Os graus Brix, basicamente, ele vai ser o desvio da luz em relação ao desvio provocado pela água destilada. Então você coloca ali um refratômetro nele e deixa ele evaporando até chegar nesses 20 graus Brix. Quanto mais constituintes diferentes da água você tiver no meio, mais haverá o desvio da luz, né? Esse aquecimento favorece a fermentação e por fazer a esterilização das bactérias e leveduras selvagens que concorreriam com a levedura do processo de fermentação. Aquele negócio que a gente comentou, né? Que eu comentei com vocês. Se eu sei especificamente que leveduras eu estou trabalhando, eu consigo colocar meu sistema em condições adequadas para poder aquela levedura ter maior eficiência. Então, quando eu faço isso, eu tiro aquelas leveduras selvagens e eu posso ter apenas as leveduras de interesse no meio, aquelas que eu vou adicionar. Assim eu tenho um maior controle sobre o meu sistema, né? E aí, eu tenho o mosto, né? E o mosto, ele tem uma preparação que, assim, o mosto, ele basicamente é a mistura de mel, xarope e caldo clarificado, tá? A concentração, ela é definida conforme a produção e a viabilidade da levedura. O mosto deve ter as seguintes características, ó.
isenção de sólido, seja areia, terra ou alguns bagaços, e por isso que a gente já passou aqui por processo de decantação e podemos até ampliar isso e fazer a centrifugação também, tá? Para poder garantir que não haverá resíduo sólido no meu mosto. É interessante que a temperatura máxima dele esteja a 32 graus Celsius, porque dessa forma eu já tenho um controle melhor sobre minha fermentação e eu consigo trabalhar com a fermentação em uma escala mais controlada, em uma escala mais otimizada. E é interessante que a contaminação esteja abaixo de 10 elevado a segundo, a 2, né? Esse aqui seria meu parâmetro ideal, tá bom? E aí a gente vai para o processo de fermentação. Na fermentação, ela pode ser dividida em 2, tá bom? Eu posso ter a fermentação, na verdade em 3. Eu posso ter a fermentação contínua, onde o processo não para, ele é estritamente direto. Posso ter a fermentação embatelada, que seria, eu faço o processo no qual ele fermenta e para, fermenta e para. E eu posso ter a fermentação combat, que seria a fermentação numa única torna, mas vamos ver cada um deles. A fermentação é contínua e agitada, consistindo em 4 estágios em série, compostos de 3 dornas no primeiro estágio e 2 dornas no segundo estágio. Uma dorna no terceiro estágio e uma no quarto. Com exceção do primeiro, o restante tem agitador mecânico. As dornas têm capacidade volumétrica de 400 mil litros cada uma, toda fechada com recuperação de álcool do gás carbônico. É na fermentação que ocorre a transformação dos açúcares em etanol, ou seja, do açúcar em álcool, utilizando-se de uma levedura especial para a fermentação alcoólica, que no caso é a Saccharomyces uvarium, tá? Ou seja, nesse processo de fermentação aqui, eu vou ter justamente um processo gigantesco e contínuo, no qual nos 2 primeiros eu não tenho agitação, vai ser o processo de descanso das minhas leveduras, e aqui é onde vai ocorrer todo esse processo. Nos demais, eu vou ter justamente agitação, refluxo, extração de gás carbônico e assim por diante, tá? Então, no processo de transformação dos açúcares em etanol, há o desprendimento de gás carbônico e calor. Afinal, nós estamos falando aqui de uma reação exotérmica. Portanto, é necessário que as dornas sejam fechadas para recuperar o álcool arrastado pelo gás carbônico e pelo uso de trocadores de calor para poder manter a temperatura nas condições ideais. Para manter as condições ideais para as leveduras. A fermentação é regulada para 28 a 30 graus Celsius. O mosto fermentado é chamado vinho. Esse vinho contém cerca de 9,5% de álcool e o tempo de fermentação é de 6 a 8 horas. Se eu trabalho com temperaturas diferentes dessa, como eu disse, a gente tem que lembrar que a levedura são seres vivos e trabalham basicamente como enzimas. Diferente dessa temperatura, a minha eficiência vai cair muito ou vai até 0 mesmo, tá? Se eu trabalho com fermentação com mais tempo, eu vejo que a minha eficiência de fermentação cai muito, porque eu vou estar gastando muito tempo para estar criando uma quantidade menor de álcool. Basta lembrar de cinética química ou do princípio de Le Chatelier, né? Se eu tiver mais reagente, eu favoreço a produção de produtos. Se eu tiver mais produtos, eu vou estar dificultando a produção deles. Então, normalmente trabalha-se com o tempo de fermentação de 6 a 8 horas, porque mais do que isso, a relação fermentação-tempo não vale a pena. Mas aí você pode até se perguntar, mas olha só, eu faço a fermentação de 6 a 8 horas e só tenho 9,5% de álcool. Não era mais interessante eu deixar mais tempo e produzir mais álcool? Pense da seguinte maneira. Você pode pegar esse vinho, passar ele pelo processo de destilação
E com essa destilação você consegue transformar esse 9,5% em 99,3%, tá? Até 95,6% se for fermentação simples. E com o restante, o que saiu da destilação, você pode voltar para a fermentação. Então você vai estar retirando o produto, volta a ter só reagente e entra no processo de refluxo e reutilização. Coloquei aqui uma esqueminha alcoólica, tá? Que basicamente a glicose ou algum composto algum carboidrato, no qual ele vai reagir com algumas enzimas, formando piruvato ou ácido pirúvico. Isso aqui, se fosse o nosso organismo, né, consumiria ATM. Depois, o piruvato vai poder formar CO2 e acetaldeído. E o acetaldeído reage novamente, formando o etanol e acetato. Tá? Isso aqui seria um dos processos biológicos. Então, o produto final que eu tenho interesse é o etanol, mas como subprodutos, eu tenho glicerol, eu tenho alguns outros ácidos orgânicos e eu tenho biomassa. E dessa forma, eu vejo que alguns deles vão estar no estado sólido. Por isso que nem tudo também é aproveitado, né? Porque quando eu coloco ali a levedura para poder reagir, eu não tenho só carboidrato no meio. Eu vou ter o carboidrato, mas eu também vou ter ali algumas fibras, eu vou ter a própria levedura, eu vou ter estruturas de alimento, de levedura que eram utilizadas antes. E os próprios subprodutos também têm que ser separados, porque não é o que eu quero. E aqui eu coloquei um exemplozinho da fermentação contínua, que é o caso que é utilizado na escala de indústria mesmo do etanol, né? Que seria justamente ali como foi comentado. Ó. Primeira etapa eu tenho 3 reatores, na segunda etapa 1, aqui, e ele vem passando de etapa em etapa, tá? Então, eu tenho a questão da facilidade e custo baixo de automatização, porque basta eu dizer, encheu esse, passa tanto tempo, depois joga para o próximo, e enche de novo. Ou seja, a automatização é muito simples. Eu tenho um baixo custo de instalação, né, porque eu tenho o menor número de dornas, mas também o que eu preciso aqui basicamente são da dornas, agitadores e bombas de fluxo. Então, pode ser bem simples eu ter a montagem desse equipamento. O chato aqui é porque eu tenho um difícil controle microbiológico, porque como os primeiros reatores, as primeiras dornas, elas possuem leveduras, quando eu vou jogando de um para o outro, eu não consigo garantir que todas as leveduras vão, porque mesmo em constante agitação, eu tenho uma mistura heterogênea, líquido-sólido aqui. E essa mistura heterogênea líquido-sólido, eu não consigo ter um controle perfeito sobre ele, justamente por ser heterogêneo, né? E eu tenho também uma questão da dificuldade na limpeza, porque se eu quiser limpar uma, eu vou ter que desconectar ela de todo o circuito, e isso pode causar uma série de efeitos que vão ser o efeito da bomba de vácuo, pode ser o efeito do acúmulo de material entre dornas e assim por diante. Tá? Então, tem uma dificuldadezinha na limpeza delas. Se eu falo da fermentação embatelada, já é um caso um pouquinho diferente. Tá? Ela pode ser utilizada também na indústria do álcool, porém, não do álcool combustível ou do álcool industrial, mas em menores escalas, tá? Principalmente na indústria de bebidas. Então, olha só. Eu tenho um alto custo de instalação e automatização, porque ele é um processo um pouco mais constante, né? Eu tenho um alto custo de manutenção, mas em compensação, por eu conseguir fazer a limpeza com maior frequência, ela dá menos manutenção, tá? E eu tenho uma facilidade no controle microbiológico, o que é uma grandíssima vantagem quando eu quero justamente condições bem específicas do meu álcool. Como eu disse, estruturas um pouco mais refinadas, e não somente o álcool direto, né? Então, se você parar para poder ver, eu vou ter a adição na minha dorna do mosto do fermento. Isso daí vai passar por trocador de calor, né? Porque é um processo exotérmico. Eu tenho meu tanque pulmão,
que seria justamente aquele que vai estar ali fazendo a ingestão de gases, né? Ele vai estar absorvendo aquele CO2, e eu tenho a centrífuga que vai para o meu volante de vinho, né? E aí eu consigo separar o meu todo aquele vinho que é produzido justamente para poder depois jogar na fermentação. Ou, desculpa, para jogar na destilação, tá? E aí, esse volante de vinho aqui, que ele fala, é justamente uma questão de controle que eu tenho sobre a quantidade de vinho que eu tenho aqui. Ou seja, eu consigo desligar aqui meu sistema e aí eu posso fazer toda a limpeza de todo o meu circuito novamente, tá? E tem um outro caso que eu acho interessante, que é a fermentação combat, que ela é usada em situações um pouco mais específicas, tá? Ela é uma mescla dos dois processos anteriores já citados, em que há uma dorna mãe, que é uma dorna grande, por onde se começa o processo de alimentação e dela distribui-se para as demais dornas para o término da fermentação. Então, ela recebe tudo de uma vez, ali começa a fermentação e depois ela vai distribuindo para as outras, onde ela pode terminar e você pode especificar como ela vai terminar, né? É interessante a gente comentar aqui um pouco sobre fatores que influenciam no processo de fermentação. Eu acho que isso daqui vale a nota, porque a gente sabe que quando falamos de fermentação, estamos falando de um processo biológico. Então, tudo aqui vale a pena ser comentado que estiver dentro desse âmbito. Então, o primeiro deles é a temperatura de fermentação, né? Porque se eu não estiver na temperatura adequada, esqueça, porque o negócio não vai funcionar. Ao depender das bactérias que eu uso, as leveduras, eu posso ter diferentes temperaturas, tá? Como eu tive anteriormente, eu posso ter leveduras que essa temperatura pode ser entre 28 e 30 graus Celsius. Já em outros casos, a temperatura pode ser de 33 a 34, no máximo 35 graus Celsius. Isso se a gente conseguir manter a contaminação sob controle, né? E nessa temperatura, a levedura se multiplica menos e aumenta o rendimento, porque ela vai estar usando a energia justamente para poder fazer a digestão, não simplesmente para estar se multiplicando. Outra coisa que eu tenho que analisar é justamente a velocidade de alimentação. Quando eu vejo isso, eu tenho que ver o seguinte: se eu tiver em condições ideais, que é quanto menor a velocidade, menor o estresse, menor eu vou ter a produção de produtos secundários e maior vai ser o rendimento. Então é interessante que esse processo de fermentação ele não seja tão rápido, porque quanto mais rápido ele é, menos tempo eu tenho de processar o meu produto e eu vou gerar mais secundários, né? Glicerol, alguns outros álcoois, metanol, assim por diante. Se eu tiver uma questão de velocidade crítica, né, que é velocidade alta, eu vou ter a maior produção de glicerol, eu vou ter a maior índice de infecção, maior estresse da levedura, um alto custo de refrigeração e um alto custo de antibiótico, porque a minha levedura ela acaba crescendo sem controle e ela vai estar usando a energia para poder se multiplicar e não para poder fazer a sua alimentação, tá? Outra parte que tem no tratamento é a centrifugação do vinho. E após a fermentação, a levedura ela é recuperada no processo de centrifugação. Porque a levedura está ali para poder digerir o carboidrato, converter ele em etanol e CO2, mas depois ele pode ser recuperado também. Como a levedura é um resíduo sólido, nós podemos fazer a centrifugação para poder separar, né? E o vinho delevurado, como assim chamado, ele irá para os aparelhos de destilação, onde o álcool é separado, concentrado e purificado. O fermento, com uma concentração de aproximadamente 60%, é enviado às cubas de tratamento. Tá? Então, aqui justamente com esses centrifugadores, eu consigo recuperar uma parte da minha levedura. E aí entra aquela questão, né? Reutilizar quer dizer diminuir gastos, ou, consequentemente, tornar-se industrialmente e comercialmente mais viável. A minha levedura, o meu fermento em si também, ele passa por um tratamento para poder torná-lo viável. Então,
A levedura, após passar pelo processo de fermentação, ela dá uma desgastada, por assim dizer. E ela fica exposta a teores de álcool muito elevados. Então, isso aí meio que enfraquece aquela levedura. Então, após a separação do fermento do vinho, o fermento a 60% é diluído a 25% com adição de água. Regula-se o pH em torno de 2,8 a 3, adicionando-se ácido sulfúrico, que também tem efeito defluorante e bacteriostático. E o tratamento é contínuo e tem um tempo de retenção de aproximadamente 1 hora. O fermento tratado volta ao primeiro estágio para poder começar um novo ciclo fermentativo. Eventualmente, é usado bactericida para o controle da população de contaminantes, porque aquela levedura ali pode estar absorvendo alguns outros micro-organismos que ainda estejam presentes na minha matéria-prima. E se isso acontecer, eu posso perder o controle da minha reação. Por isso, normalmente, utiliza-se algumas outras estruturas, utiliza-se bactericidas, justamente para poder evitar esses outros contaminantes. E aí a gente chega no processo de destilação. Como a gente está falando da indústria do etanol, a destilação é um processo bem simples mesmo, tá? Se a gente estivesse falando da indústria do petróleo, esse processo de destilação podia estar fazendo a gente arrancar os cabelos, né? Mas, por bem, ainda assim a gente está falando de álcool. E, como eu falei para vocês, aquele processo de destilação, o processo de fermentação, que dura entre 6 e 8 horas, ele produz o chamado vinho, vai ter em torno de 95% de álcool. Esse vinho, ele é enviado para aparelhos de destilação, torres como essa daí, ó, colunas como essa daí, tá? Que eu coloquei na imagem. A usina, esta produz, em média, 350 metros cúbicos de álcool por dia, em 2 aparelhos com a capacidade nominal de 120 metros cúbicos por dia e outro de 150 metros cúbicos por dia. Produzimos álcool neutro, industrial, e carburante, sendo o álcool neutro o produto de maior produção de 180 metros cúbicos por dia. O álcool neutro é destinado à indústria de perfumaria, bebidas e farmacêutica. Então você pode ver que eu basicamente vou ter destiladores, que seria o meu sistema final, onde eu vou colocar ali o meu vinho, né, na parte de baixo, e ele vai passar por processos de destilação e fluxo, justamente para poder aumentar a concentração final do meu etanol, né? Ao depender e aqui exige um controle de temperatura bem rígido, porque é justamente o controle de temperatura que vai fazer com que eu tenha que essa destilação seja mais eficiente ou não, tá? E eu disse que ia falar do vinhoto. Olha só. O processo da destilação do vinho, ele resulta num subproduto importante, que no caso é a vinhaça. Né? A vinhaça ou vinhoto, ele é rico em água e matéria orgânica, que é nitrogênio, potássio e fósforo, e ele é amplamente utilizado na lavoura, na parte de irrigação, e ele serve até como um fertilizante, né? Que é a chamada fertirrigação. Então acho que vocês já devem ter visto imagens como essas daqui que eu coloquei, né? Que seria justamente um bombeador, que ele vai girando ali, vai jogando esse resíduo na plantação, ou como esse outro da direita, que seria uma pulverização, onde isso vai estar com água e alguns nutrientes. Se você for para poder ver os nutrientes que normalmente são os limitantes de uma plantação, esses vão ser nitrogênio, potássio e fósforo, né? Então aqui você vê que o chamado NPK, né, que é nitrogênio, potássio, fósforo, que é um dos fertilizantes mais utilizados na indústria, ele pode vir de uma forma mais simplificada, que seria o vinhoto, que já seria ele diluído, de tal forma que você pudesse aplicar diretamente. Então, esse subproduto tem um valor comercial agregado, por mais que seja pequeno, mas pelo menos ele pode ser utilizado para algo. E eu coloquei aqui os tipos de destilado, né? Porque
A destilação é um processo que pode ser bem grande, ter suas variações, porque primeiro você vai estar aquecendo ali tudo e você vai estar tirando dele os compostos voláteis, os compostos mais voláteis. E à medida que isso vai passando, você vai deixando os mais voláteis no estado gasoso e os menos voláteis vão ficar ali ainda na sua estrutura, né? Então, existe diferença no tempo que você faz essa destilação, tá? E no tempo que você vai ter essas retenções, digamos. Aí o que a gente vai observar? O chamado destilado de cabeça. O destilado de cabeça, eles são componentes mais voláteis recolhidos na primeira fração do condensado, né? É meio perigoso quando a gente fala disso na parte da indústria alimentícia, porque esse destilado de cabeça ele possui metanol. Então eu coloquei aqui duas noticiazinhas só para vocês poderem ver, ó, que é intoxicação de metanol, perigo das bebidas adulteradas, que justamente existe um estudo muito grande da falsificação de bebidas, porque quando ela é produzida em destilação caseira, por assim dizer, e não é retirado o destilado de cabeça, ele pode vir a matar, né? Então, mortes na Bahia foram causadas por metanol. Para vocês terem uma ideia, 6 ml de metanol são capazes de deixar uma pessoa cega. 50 ml de metanol podem fazer uma pessoa morrer. Aí você diz, mas 50 ml de metanol é muito, né? Pensa assim, por exemplo, uma cachaça tem em torno de 40% de metanol, de teor alcoólico, né? Se no caso a pessoa vai beber uma cachaça que é adulterada, com 2 doses de cachaça ela pode morrer. Com 3 é quase certeza, se tudo ali for metanol. Então, eu digo dose normal, né, de 50 ml, pequenininha, não é nem dose grande. Então é um risco muito grande que existe isso aqui, tá? O outro tipo de destilado que eu tenho é o chamado destilado coração, que no caso é a fração intermediária que vai ser constituída basicamente de etanol, tá? E por fim eu tenho a calda, que é constituída de alguns compostos menos voláteis. Aí nesse momento você tem que ver, essa calda que ela pode ser reutilizada, ela gera algum produto, né? Ao depender dessas respostas, você pode tratar o caldo ou simplesmente a calda ou simplesmente jogar fora, né? Vida resíduo industrial mesmo. E eu tenho aqui algumas questões dos resíduos também, né? No caso, eu tenho flegma, que é constituído de água e componentes voláteis do vinho. No caso, vai ser a cabeça, o coração e cauda. E a flegma ela é subdividida em 2 tipos, tá? Eu tenho a flegma de baixo grau, que no caso o teor alcoólico ele vai estar entre 35 e 65 graus. E eu tenho a flegma de alto grau, no caso o teor alcoólico, ele vai estar entre 90 e 96 graus, tá? E a vinhaça, que a gente já comentou, que é a parte não volátil do vinho, onde o teor alcoólico nesse produto ele é virtualmente nulo, uma vez que todos os álcools já foram para o estado gasoso, né? Mas alguns componentes voláteis ainda podem estar presentes, tá? Então ele é denominado como vinhaça, vinhoto, garapão ou restilo, tá? Que seria justamente o resíduo que fica ali na parte de baixo. Como a gente viu anteriormente, aqui essa parte da cauda, que é o composto menos volátil, basicamente vai ser a vinhaça. E a vinhaça da indústria do etanol, ela ainda assim é um produto comercializável, tá? E aqui, voltando à fermentação de carboidratos, né? Desculpa, esse slide era para estar lá em cima, eu botei aqui destilação e voltei a falar de fermentação. Não, mas aqui já é o final, tá certo. Que é para poder dizer o seguinte, o processo que nós falamos aqui, ele foi basicamente a fermentação de carboidratos, tá? Onde basicamente a gente vai ter o processo onde esses melaços ou o vinho, ele vai passar por um processo de fermentação por leveduras. A gente vai ter depois a separação desse vinho e ele vai passar por destiladores a fim que ao final aqui nós tenhamos álcool
sendo produzido, né? A gente pode observar que dos melaços, a cada 25 litros, que seria justamente aquele carboidrato concentrado, nós vamos utilizar 0,2 quilos de ácido sulfúrico, 18 gramas de sulfato de amônio, vamos utilizar aproximadamente 60 quilos de vapor d'água, 100 litros de água de compensação, 420 litros de água de refrigeração, em torno de 0,3 kWh de mão de obra direta, apenas 0,03 homens-hora, e isso por 10 litros de álcool a 190 graus Celsius. Ou seja, para poder produzir 10 litros de álcool, é isso aqui que nós precisamos gastar. Isso daqui é o processo principal de produção de etanol, a fermentação de carboidratos. Mas, como a gente ainda comentou, existem outros, né? E aí, só para poder comentar aqui, nós temos também a hidratação do etileno, tá? O etileno também, muito produzido industrialmente por meio da destilação fracionada do petróleo, ou craqueamento do petróleo. Nós podemos fazer a hidratação dele utilizando o ácido como catalisador, e aí nós podemos ter a formação do carbocátion com água, esse carbocátion se quebra, e eu vou formar o etanol, tá? E eu vou ter também a reação de redução do acetaldeído, né? Que é basicamente onde eu vou ter a estrutura do acetaldeído, vou reagir ele com ácidos, tá? E aí eu posso produzir o etanol também na íntegra. E era isso que nós tínhamos para hoje, para comentar da indústria do etanol. Nós vimos que esses dois últimos processos aqui, eles são processos basicamente utilizados em escala menor, logo, num negócio mais manual, né? Mas processos em batelada, onde eu tenho matéria-prima secundária para poder produzir o etanol. Já o processo industrial, a grosso modo e a grande escala, a gente trabalha com fermentação de carboidratos, né? Justamente esse processo que a gente passou mais tempo atentando aqui.